A gente recebe agora aqui no estúdio a professora da Universidade Federal da Paraíba, escritora e historiadora, Glória Rabai. Ela é autora de um dos livros sobre mulheres paraibanas na política e também está preparando aí um projeto que pretende reunir o perfil das 100 mulheres paraibanas no Wikipédia, que é uma biblioteca digital, a mais consultada do mundo na internet. Boa tarde, professora, Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Como é que a senhora define a participação das mulheres na política? As mulheres com mandato ou aquelas mulheres que disputam um mandato? Ainda é muito insignificativa, se a gente considerar que as mulheres são 52% da população brasileira. Então, a participação das mulheres na política formal ainda é uma participação muito insignificante, né? Embora nas últimas eleições as mulheres tenham conseguido atingir o número mínimo de candidaturas exigida por lei, que é 30%, mas o número de eleitas não chegou esse ano a 20%, mas de um modo geral isso ainda é muito pouco, se a gente considerar que nós somos a maioria da população brasileira. O que falta é mais incentivo à participação das mulheres ou é consciência mesmo das mulheres de que tem que assumir esse protagonismo? Eu acho que o que falta é uma transformação no campo da sociedade. As mulheres na política, ainda é pensada a política como um campo muito masculino. As regras, a distribuição de recursos, a preparação mesmo durante a infância, a juventude, para se colocar no palanque, pegar no microfone, se colocar na vida pública, ainda é uma educação muito voltada para os homens, né? As mulheres precisam ser incentivadas a sair do espaço doméstico, da coisa muito tímida, para ir às ruas dizer o que é que elas querem dessa sociedade, o que elas consideram que seria mais justo. Então, falta uma transformação que envolve tanto homens como mulheres no âmbito privado, no âmbito da família, como no âmbito público, né? Então, acho que é um conjunto de fatores que fazem com que as mulheres sejam preteridas na hora de irem para o mundo da política. A senhora escreveu um livro exatamente sobre a participação das mulheres, já faz algum tempo, a participação das mulheres paraibanas na política, no mandato. O que é que mudou de lá para cá? Já faz um tempo, o livro foi lançado em 2010, mas eu continuo pesquisando esse tema. Sim, claro. Eu acho que as mulheres têm aumentado sua participação a cada processo eleitoral, né? Nas últimas eleições, por exemplo, a gente teve um número recorde de mulheres na Câmara Federal. Atualmente são 72 mulheres, é o maior número até então. E isso se deve a vários fatores, entre muitos, o fato de que este ano houve, por lei, a obrigação de destinar 30% dos recursos partidários para as eleições femininas. Então, isso por si só deu um incentivo, né, favoreceu essas candidaturas. Embora ainda com muitos problemas, né, muitas denúncias de candidatas laranjas, etc., mas eu acho que o incentivo financeiro favoreceu bastante que as mulheres aumentassem o número de candidatas eleitas nessa eleição. Se a gente puxar para essa realidade paraibana, nós vamos ver que nas eleições do ano passado tivemos um aumento no número da bancada feminina, que passou de 3 para 5 deputadas estaduais na Assembleia. Tivemos também o retorno de uma deputada federal e titular do mandato, né? Porque já teve deputado que era suplente e assumiu quando o titular deixou o cargo para exercer uma outra senadora função. pela primeira vez. E a primeira vez a senadora. Isso foi só uma coincidência ou mostra aí um progresso já dentro dessa... Eu acho que é um progresso, porque assim, a política são muitos fatores, né? Tanto tem o investimento, como a sociedade que está mais aberta para votar nas mulheres, como há toda uma articulação, os conchavos, os acordos, que nesse ano favoreceu as mulheres. Agora, e mesmo nesse sentido, é importante dizer que mesmo digamos assim, nas elites, esses acordos só favorecem a mulher porque houve uma transformação para se aceitar as mulheres como candidatas, né? Então, isso é fundamental e isso não é só no campo da política, porque se fosse no campo da política, não haveria voto, a sociedade não aceitaria. Mas eu diria que existem modificações, existem transformações no sentido de aceitar esse progresso das mulheres em toda a sociedade. Quando a mulher consegue conquistar espaços
claro, e espaços que são delas realmente, no mercado de trabalho, em diversas profissões. Isso também avança um pouco na área política, ajuda um pouco ela também tentar um mandato político. Com certeza, porque cada vez mais se propaga a ideia da competência feminina em qualquer campo. Então, quando se ouve notícias a respeito da participação das mulheres na universidade, que hoje nós somos mais de 50%. Então, quando se ouve notícias das mulheres ascendendo no campo da indústria, do comércio, da liderança, em outros níveis que não só a política, mas isso traz um recado subliminar, diz para a população, olha, as mulheres são competentes também, é possível fazê-las, deixá-las estar no lugar onde se decide os rumos da sociedade. Né? E eu acho que a população ela é bastante aberta e simpática a essa ideia. Inclusive, diria que existem vários, vamos dizer, mitos de que a mulher é mais preocupada com o social, é mais honesta, está menos envolvida nas denúncias de corrupção. Então, tudo isso, embora eu diria que algumas coisas é mito, porque como ser humano ela também pode se envolver do mesmo jeito que os homens e pode ser boa e pode não ser da mesma forma, para a gente não criar um mito também, né? Mas eu acho que há uma simpatia, há uma abertura da sociedade para acolher as candidaturas das mulheres. Professora, se na Assembleia a gente tem aí uma bancada feminina que representa 13,8% dos 36 deputados, são cinco deputadas, já no Executivo, nos governos municipais, temos aí 40 mulheres dos 223 municípios. Sim. Não é um bom número, um número excepcional, mas isso também mostra um avanço nos municípios, principalmente naqueles menores, onde certamente, entre aspas, os preconceitos seria mais conhecido, né? mais próximo assim, mas a gente vê um avanço da participação feminina. É verdade. Agora, assim, já tivemos mais prefeitas. No mandato que começou em 2012, nós tínhamos 49 prefeitas, depois esse número caiu. Mas também há um mito também que se diz que as mulheres, elas se dão melhor em cuidar de coisas mais próximas de casa, mais perto. Então, você vê que enquanto a gente tem esse volume de mulheres nas prefeituras, quando a gente pensa no executivo estadual, a gente só tem, eu penso que uma ou duas governadoras no Brasil inteiro. Aqui temos uma vice, né? Exatamente. Vice agora ficou na moda, né? Porque também já se percebeu que colocar as mulheres no processo eleitoral é uma atitude simpática que gera dividendos políticos, ou seja, gera voto. Exatamente. A gente volta a conversar daqui a pouquinho.